Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao Med Canal. Hoje a gente fala um pouco sobre a anatomia do sistema genital masculino. Vamos nessa! Bom, então a gente continua aquela série de vídeos que eu comecei com o primeiro vídeo de anatomia, onde eu falei sobre o assoalho da pelve. Hoje eu falo sobre genital masculino e no próximo vídeo eu termino esse ciclo então falando sobre a genitália feminina. É importante saber que esses três vídeos eles vão ter uma ligação muito íntima entre si. Primeiro porque todo o nosso sistema genital ele está em íntima associação com o assoalho da pelve. Então é importante a gente entender a localização do assoalho da pelve para entender onde estão os nossos órgãos genitais. E depois, porque os nossos órgãos genitais eles também têm uma relação muito próxima com o períneo. A nossa genitália externa, por exemplo, ela está alojada no períneo. Porém, eu optei por não fazer um vídeo separado sobre períneo. Pelo contrário, eu vou pegar tudo que eu teria para falar sobre períneo e vou diluir nessas duas aulas sobre sistema genital, já que o sistema genital e o períneo são meio que indissociáveis. E como muitas estruturas do sistema genital masculino e do sistema genital feminino são análogas, então a gente vai ver muitas estruturas no masculino e aí no feminino a gente vai ver que ela tem um análogo. Então essas aulas elas estão muito ligadas, estão muito intricadas e é importante que você assista elas na sequência então. Bom, para começar a falar sobre o sistema genital masculino, eu vou começar falando sobre a genitália interna do homem. E a gente começa falando sobre os testículos. Os testículos são os órgãos responsáveis pela produção das células reprodutivas masculinas, que são os espermatozoides, e também são os órgãos responsáveis pela produção dos hormônios sexuais masculinos, pela produção principalmente da testosterona. Bom, para que haja a produção dos gametas masculinos, a produção dos espermatozoides, que é a chamada espermatogênese, é preciso que haja uma temperatura um pouco menor do que a temperatura corporal humana. É por isso que, apesar dos testículos serem formados na vida intrauterina dentro do abdômen, algumas semanas antes do nascimento, sob estímulo da gonadotrofina coriônica, o testículo vai migrar, ele vai descer, passando pelo canal inguinal e indo se alojar no local onde ele fica na vida adulta, que é dentro do escroto. O escroto ele é uma bolsa de pele, de músculos e de tecido conjuntivo que vai então alojar os testículos. E o interessante é que quando o testículo vai descer lá na vida intrauterina ainda, passando pelo canal inguinal para ir se alojar no escroto, os testículos eles acabam carregando consigo alguns tecidos que existem ali na parede abdominal, como o peritônio, e levando essas estruturas consigo até no escroto. É por isso que se a gente fizer uma análise das camadas que existem no escroto, a gente vai ver que existe uma analogia muito forte entre essas estruturas e as estruturas da parede abdominal. Então aqui a gente pode ver o testículo alojado aqui no escroto, que é essa bolsa que vai estar pendente em relação ao corpo, de forma a não estar exposto à mesma quantidade de calor que existe dentro do corpo. Você pode ver aqui nesse corte que o escroto ele é formado de várias camadas. A gente vai ver quais são essas camadas daqui a pouquinho, que vão refletir as camadas que existem na parede abdominal. O interessante é que o testículo, quando ele atravessa o peritônio para descer até o escroto, ele vai dar uma volta sobre si mesmo, de forma que a camada de peritônio que recobre o testículo vai passar a ser uma camada dupla, contendo uma lâmina parietal e uma lâmina visceral, contendo um espaço entre elas, um espaço que vai estar cheio de líquido,
e esse espaço ele serve para dar uma certa mobilidade ao testículo. No entanto, se o indivíduo leva uma pancada mais forte, por exemplo, o que pode acontecer é uma torção do testículo. E aí, se isso acontece, vai haver uma interrupção do suprimento sanguíneo para o testículo, né? Porque os vasos que estão chegando ali vão estar torcidos também, né? Impedindo a passagem do sangue. Essa condição ela vai ter que ser resolvida rapidamente, né? Através de uma cirurgia. Porque se não for resolvida a tempo, a falta de suprimento sanguíneo no testículo leva o órgão à necrose. Então aqui a gente tem dois cortes do testículo, né, mostrando essa relação das camadas que existem nele. A gente pode notar nesse desenho aqui que você tem o testículo, né, e aqui em roxo você tem exatamente aquelas camadas de peritônio que eu falei, que quando elas chegam, né, recobrindo testículos, elas passam a receber o nome de túnica vaginal, né, que é essa estrutura em roxo aqui, formada por duas lâminas, uma lâmina visceral e uma lâmina parietal com um espaço, né, cheio de líquido entre elas. Você pode notar que a túnica vaginal só não vai estar presente nessa região aqui, por onde vão estar saindo, né, os ductos eferentes do testículo, formando o epidídimo. Nessa outra figura, a gente pode ver então quais são as camadas do escroto. A gente começa aqui mais por fora, né, com a pele, que é essa parte aqui que está, né, cor de pele realmente. Depois a gente tem essa parte aqui em azul, né, logo abaixo da pele, que é a túnica dartos. A túnica dartos é uma camada de músculo liso, que dá justamente aquele aspecto rugoso do escroto. Logo abaixo da túnica dartos, a gente tem aqui em verde, essa camada mais fina em verde, que é uma camada de fáscia, a fáscia espermática externa. Abaixo da face espermática externa, a gente tem essa camada aqui em vermelho, que é uma camada muscular, que é o músculo cremaster. O músculo cremaster, ele tem uma estrutura facial dotada de várias fibras musculares. E ele vai contribuir para a elevação e para a depressão do testículo quando há variações de temperatura. Abaixo do músculo cremaster, a gente vai ter aqui em azul, né, uma outra camada facial, que é a fáscia espermática interna. Abaixo da face espermática interna, que está aqui em roxo, você pode notar formando essa dupla camada, é justamente a túnica vaginal, né, com sua lâmina parietal mais externa e sua lâmina visceral bem aderida ao testículo. Por fim, né, formando a estrutura externa do testículo bem aderida a ele, a gente vai ter a túnica albugínea. E a túnica albugínea, ela forma septos, olha, para dentro do testículo, que dividem o testículo em lóbulos, tá? Que são então septos da túnica albugínea. Duas correlações clínicas importantes que a gente pode fazer com o testículo dizem respeito justamente à descida do testículo do abdômen para o escroto. A primeira é a possibilidade que existe de, por algum problema, o testículo não descer, né, do abdômen para o escroto. Isso vai formar o que a gente chama de criptorquidia, que é justamente o posicionamento do testículo fora do seu lugar habitual. Isso vai ter uma consequência que é a ausência da espermatogênese, né? Não vai haver a produção dos espermatozoides por esse testículo, porque ele não vai estar nas condições de temperatura ideais para isso. No entanto, a parte de produção hormonal desse testículo vai ocorrer normalmente. Isso porque a produção da testosterona não depende de uma temperatura menor do que a temperatura corporal. Então, a criptorquidia ela vai fazer com que não haja produção dos espermatozoides, mas a produção de hormônios vai acontecer normalmente. Essa condição é uma condição que se resolve cirurgicamente. Outra correlação que é importante a gente fazer é a gente pensar que, numa situação normal, quando o testículo desce
até o escroto, passando pelo canal inguinal, o que acontece normalmente é que a túnica vaginal, ela trata de fechar aquela passagem ali no canal inguinal, né, de forma a não ficar nenhuma abertura naquele local. No entanto, se por alguma razão patológica também, né, não acontece o fechamento adequado do canal inguinal, o que vai acontecer é que ali naquele lugar pode haver a passagem de uma alça intestinal, por exemplo, causando uma hérnia. Nesse caso, é preciso corrigir essa hérnia cirurgicamente. E se depois que aconteceu a herniação, depois que uma alça intestinal, por exemplo, passou ali pelo canal inguinal, né, ficando localizada abaixo do canal inguinal, por algum motivo nesse momento ocorre o fechamento daquela passagem ali, né, por onde houve a herniação, aí a gente tem o que se chama de encarceramento da hérnia. Nesse caso, a intervenção cirúrgica ela se torna emergencial, porque senão vai haver uma necrose, né, daquele tecido que sofreu a herniação. Então, depois que os espermatozoides eles são formados dentro do testículo, eles ainda não estão totalmente prontos, né, para fazer a fecundação. Pelo contrário, eles ainda precisam ser maturados e ativados. E isso vai acontecer na próxima estrutura, né, na sequência por onde os espermatozoides vão passar, que é o epidídimo. Né? O epidídimo ele vai ser um grande tubo por onde os espermatozoides vão passar, só que esse tubo ele vai estar todo enovelado de forma a ocupar um volume menor, né, dentro do corpo do homem. Do epidídimo, os espermatozoides vão seguir para outra estrutura tubular que é o ducto deferente ou canal deferente, né? Que vai então sair do epidídimo, passar pelo canal inguinal, ganhando a cavidade abdominal, até ele desembocar dentro da próstata, né? Na parte prostática da uretra do homem. Então aqui nesse corte, a gente pode ver essas estruturas dentro do testículo, que são os túbulos seminíferos, né, que você vai estudar com mais detalhes na histologia, que são os locais onde são produzidos de fato os espermatozoides. Esses espermatozoides, então, eles vão sair do testículo e aí cair nessa rede tubular aqui, que é o epidídimo. O epidídimo ele vai ser formado por três partes: uma cabeça, que é essa parte aqui mais dilatada, um corpo, que é essa parte descendente aqui, e a cauda do epidídimo, que é a parte que vai ser contínua com o ducto deferente aqui. Aqui você tem outra visão então do epidídimo com sua cabeça, seu corpo e a sua cauda contínua com o ducto deferente. O ducto deferente, ele vai sair do testículo, sair de dentro do escroto e ganhar a cavidade abdominal dentro de uma estrutura que vai ser uma espécie de bolsa tubular, né, que vai conter ali não só o ducto deferente, mas outras estruturas que estão entrando e saindo do testículo. Essa estrutura é o funículo espermático. Dentro do funículo espermático, além do ducto deferente, você vai ter artérias, como a artéria testicular, a artéria cremastérica, a artéria do ducto deferente. Você vai ter nervos, você vai ter vasos linfáticos, você vai ter veias que vão estar formando o plexo pampiniforme, que é um conjunto de várias veias que fazem a drenagem do testículo. Então, olha lá, o caminho do ducto deferente, né, que vai estar aqui no funículo espermático. O ducto deferente está essa estrutura aqui, olha, que você pode ver aqui, né? Ele vai então subir, né, para dentro da cavidade abdominal. Quando ele chega no abdômen, ele vai contornar a parede abdominal por cima da bexiga, né? E aí, abaixo da bexiga, ele vai póstero inferiormente a ela, né, se unir com o ducto da vesícula seminal, que está aqui em verde, a vesícula seminal, né, se abrindo dentro da próstata, aqui, olha, na chamada uretra prostática. Aqui nessa outra imagem a gente vê então, olha, essa estrutura em azul, que é o funículo espermático,
Dentro dela, a gente vai ter o ducto deferente passando pelo canal inguinal, ganhando a cavidade abdominal, e aí aqui essa estrutura é a bexiga. Você pode ver aqui transparente por trás da bexiga o ducto deferente. E aí quando ele chega aqui bem atrás da bexiga, próximo da vesícula seminal, ele vai ter uma dilatação, o ducto deferente, que vai ser a ampola do ducto deferente. Aí, o ducto deferente ele vai se juntar com o ducto da vesícula seminal, que está aqui. E aí, quando esses dois ductos se unem, eles passam a se chamar, então, ducto ejaculatório. E o ducto ejaculatório vai desembocar dentro da parte prostática da uretra. As vesículas seminais são duas, que vão existir, uma de cada lado, se unindo a cada um dos ductos deferentes, e elas vão produzir um fluido, o fluido seminal, que é a parte líquida do sêmen. E aí então, quando há a união do ducto deferente com o ducto da vesícula seminal, você vai ter ali o ducto ejaculatório, que vai estar jogando dentro da uretra prostática o sêmen, formado por uma parte líquida, viscosa, produzida pela vesícula seminal, e pela parte celular, que são os espermatozoides produzidos pelo testículo e que chegam até ali pelo ducto deferente. Além disso, o sêmen é completado, então, pela secreção da próstata, A próstata, que é uma glândula que vai produzir uma secreção, a secreção prostática, que vai corresponder aí mais ou menos de 10 a 30% do volume do sêmen, completando então o volume do sêmen com compostos que são importantes para a motilidade do espermatozoide, para o espermatozoide conseguir chegar até o ovócito e fecundá-lo. Então a próstata é essa glândula que está aqui embaixo, bem abaixo da bexiga urinária, e ela é uma glândula que contém musculatura lisa e uma cápsula fibrosa. A musculatura lisa dela vai contrair a próstata de forma a liberar o seu conteúdo glandular dentro da uretra. A uretra ela vai atravessar a próstata, de forma que a parte da uretra que está passando dentro da próstata é chamada de uretra prostática. Como a próstata está abaixo da bexiga e imediatamente anterior ao reto, ela está intimamente relacionada com o reto, é possível sentir então, através da parede anterior do canal retal, a textura, a consistência e o volume da próstata, Esse é o fundamento do exame do toque retal, que é usado para avaliação de hiperplasias ou hipertrofias da próstata. E é isso que a gente vê aqui. Então, aqui a gente tem a bexiga, aqui a gente tem a próstata, com a uretra saindo dela aqui, e aqui a gente tem o reto, o canal retal. E aí o examinador, então, com o dedo, através do canal anal, ele vai conseguir sentir nessa região aqui a próstata, Sentir o volume da próstata, sentir a consistência da próstata e com isso avaliar, se há ou não alguma alteração ali naquela próstata do paciente. Aqui só mostrando mais uma vez então o ducto deferente chegando aqui com sua ampola. Aqui a gente tem a vesícula seminal, a união do ducto da vesícula seminal com o ducto deferente formando o ducto ejaculatório que cai dentro da próstata na uretra prostática. Além disso, a gente ainda vai ter uma outra glândula, uma outra pequena glândula que existe também em número par, que vai estar localizada bem aqui, olha, essa glândula pequenininha aqui, no assoalho da pelve, e elas vão então desembocar na uretra, elas vão produzir uma secreção lubrificante que vai lubrificar a uretra, facilitando a saída do sêmen. Então, essas duas pequenas glândulas que você vê aqui, repousadas sobre o assoalho da pelve, são as glândulas bulbo-uretrais.
Só lembrando, então, que o sêmen vai ser formado pelo líquido da vesícula seminal, pelo líquido da secreção prostática e pelos espermatozoides. Tá? Essa então é a constituição do sêmen. Bom, uma vez que a gente falou então sobre essas estruturas, né, que compõem a genitália interna masculina, a gente começa a falar agora sobre a genitália externa masculina. E falar sobre a genitália externa masculina, a gente precisa falar sobre o períneo, uma vez que a genitália externa masculina ela está no períneo. Então aqui a gente tem a representação que você já conhece do assoalho da pelve aqui, né, toda a musculatura do levantador do ânus que forma o assoalho da pelve. E aí esse assoalho da pelve vai ser recoberto, está representado só aqui em cima, por uma membrana perineal, de forma que tudo que está acima do assoalho da pelve faz parte da pelve propriamente dita. E as estruturas que ficam abaixo do assoalho da pelve correspondem justamente ao períneo. O períneo ele vai ter uma parte mais profunda e uma parte mais superficial. A gente vai ver isso em detalhes, fechando o quadro completo do períneo nessa aula de genitália masculina e na próxima de genitália feminina. Então você já pode notar que na parte superficial do períneo, na região superficial do períneo, a gente tem a genitália externa masculina e também a feminina, a gente vai ver mais à frente. E o períneo, ele pode ser dividido em dois triângulos, né? Que é o triângulo urogenital, que a gente está estudando agora, e o triângulo anal. Essa parte do triângulo anal, essa parte a gente não vai ver agora aqui nesse vídeo. A gente está tratando especificamente sobre a parte genital. O pênis ele é formado por dois corpos cavernosos e um corpo esponjoso. Essas estruturas, que são formadas por tecido erétil, elas vão se originar no assoalho da pelve, né, e vão então se juntar, constituindo o corpo do pênis. Então, olha só, a gente tem aqui, né, no assoalho da pelve, na parte perineal do assoalho da pelve, a gente tem os dois corpos cavernosos e um corpo esponjoso se juntando para formar o pênis. Os corpos cavernosos eles vão surgir como ramos que vão estar presos aqui no osso pubis, né? E aí eles vão se unir para formar o corpo do pênis. Já o corpo esponjoso ele tem uma dilatação proximal, que é o bulbo do corpo esponjoso, que está preso no diafragma da pelve, né, no períneo. E aí então esse bulbo ele vai se juntar aos corpos cavernosos, né, formando o pênis. Em um corte transversal do pênis, a gente pode ver então aqui os dois corpos cavernosos, né, e o corpo esponjoso. Os corpos cavernosos, a gente pode ver aqui, eles são atravessados por uma artéria, né, que são as artérias profundas do pênis. Já o corpo esponjoso, ele vai ser atravessado pela uretra, né, pela uretra, que vai então atravessar o pênis dentro do corpo esponjoso, e por isso a gente diz aqui que temos a parte esponjosa da uretra. E aqui na parte mais superficial, a gente vai ter as artérias, né, dorsais do pênis, e a gente vai ter também a veia dorsal. A gente tem a veia dorsal superficial e a veia dorsal profunda do pênis. Nessa região superficial do períneo, onde a gente vai ter, né, a presença dos corpos cavernosos e do corpo esponjoso, a gente vai ter também três músculos principais, né, que vão estar ali nessa região. O primeiro é o músculo transverso superficial do períneo. Os outros dois são músculos que estão intimamente relacionados, né, com os corpos cavernosos e com o corpo esponjoso, que são os músculos isquio cavernoso e bulbo esponjoso. Então esse músculo aqui é um músculo transverso superficial do períneo, e aí você pode notar que a gente tem outros dois músculos que são o isquio cavernoso, que vai estar envolvendo
os corpos cavernosos e o músculo bulbo esponjoso que vai estar envolvendo o bulbo do corpo esponjoso. Os músculos isquiocavernosos, o que eles fazem é forçar o sangue que vai estar aqui nos corpos cavernosos, né, para as partes mais distais dos corpos cavernosos, de forma, né, a manter a ereção, né, através, né, do sangue que vai estar presente nesses corpos cavernosos, deixando-os túrgidos. Além disso, esse músculo ele vai comprimir a veia dorsal profunda do pênis, impedindo o retorno venoso e da mesma forma favorecendo a manutenção da ereção. Já o músculo bulbo esponjoso, a ação dele é comprimir o bulbo do pênis e o corpo esponjoso de forma a auxiliar o esvaziamento da uretra, né, esponjosa de urina ou de um sêmen residual, né, após uma ejaculação. A gente pode então dividir o pênis em três partes. Uma parte que é a raiz, que vai ser a parte fixa do pênis, né, que vai ser formada pelos ramos dos corpos cavernosos, pelo bulbo esponjoso, pelos músculos isquiocavernoso e bulbo esponjoso, né, e essa raiz ela vai estar fixa aqui no espaço superficial do períneo. Depois a gente tem o corpo do pênis. O corpo do pênis é aquela parte livre, né? Aquela parte pendente do pênis. E a gente pode notar que essa parte do pênis ele não tem músculos, ele é formado exclusivamente pelos tecidos eréteis e pelos tecidos de sustentação. Por fim, a gente vai ter a parte mais distal do pênis, que é a glande. A glande é uma dilatação do corpo esponjoso mais distal. Nela, a gente pode observar a coroa, que é essa parte aqui, né? E logo abaixo dela a gente tem então o colo da glande. Além disso, é na glande que a uretra se abre de forma a liberar a urina e também o sêmen para o meio exterior. Só para terminar essa aula, a gente não está falando sobre o sistema urinário, a gente está falando sobre o sistema genital. Mas como existe uma ligação muito íntima, né, entre a parte genital e a parte urinária, especialmente no homem, né, onde a uretra é, no final das contas, um meio comum de eliminação tanto da urina quanto do sêmen, a gente vai dar uma olhada então na uretra masculina e ver como que ela se divide em partes, né, dentro do corpo do homem. Aqui a gente tem então, né, um esquema mostrando a uretra masculina. A gente vai ver quando a gente falar do genital feminino que a uretra da mulher ela é muito mais curta que a do homem, né? A uretra do homem ela começa aqui, né, saindo da bexiga. A gente vai ter uma parte pré-prostática, uma parte transmural, que é uma parte que vai estar atravessando a parede da bexiga, e aqui que está em amarelinho, aqui logo na saída da uretra da bexiga, a gente vai ter um músculo liso, que é o esfíncter interno da uretra. Esse músculo, como é um músculo liso, então ele é de contração involuntária. Depois a uretra vai então passar por dentro da próstata, né? Aqui está a próstata envolvendo a uretra, formando a parte prostática da uretra. Importante a gente falar sobre a parte prostática da uretra. A gente vai ter uma dilatação da uretra dentro da próstata, que é o chamado colículo seminal, que é essa parte aqui. E aí a gente vai ter nesse lugar o utrículo prostático, que é uma abertura que imagine-se que seja um análogo do útero na mulher. A gente vai ter os ósteos, né, dos ductos ejaculatórios, que são esses dois ósteos aqui, aonde os ductos ejaculatórios vão desembocar na uretra. E a gente vai ter vários outros ósteos, né, que são os ósteos prostáticos, os ósteos dos ductos prostáticos, e que vão estar saindo, né, do interior da próstata, jogando a secreção prostática dentro da uretra, dentro da parte prostática da uretra. Depois que a uretra sai de dentro da próstata,
ela vai atravessar o músculo transverso profundo do períneo, ela vai atravessar a camada profunda do períneo, ela vai atravessar o assoalho da pelve, e aqui o músculo transverso profundo do períneo ele vai formar um músculo que é o esfíncter externo da uretra, né? Essa sim, uma musculatura de contração voluntária, uma musculatura estriada. Nesse momento em que a uretra passa por aqui, pelo espaço profundo do períneo, pelo assoalho da pelve, a gente diz que a gente tem aqui a parte membranosa da uretra. Depois a gente vai então para a parte esponjosa, que é a parte da uretra, que atravessa o pênis até sair aqui, né, formando o orifício externo da uretra, dando então no meio externo. Com isso a gente termina o nosso estudo da anatomia do sistema genital masculino. No próximo vídeo a gente fala sobre o sistema genital feminino e é importante a gente ir fazendo comparações entre os dois sistemas, que tem muitas estruturas que são análogas, né, que tem muitas relações que são análogas, mas tem relações também que são diferentes por causa das diferenças anatômicas que existem entre os dois sexos. Eu espero você no próximo vídeo, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dê o seu joinha, não se esqueça de indicar para os seus amigos, de se inscrever no canal e de deixar seu comentário com as suas sugestões e as suas dúvidas. Um grande abraço para você e até a próxima!